Sejam bem-vindos ao canal A Leitura. O meu nome é Margarete Bruno, sou jornalista e escritora, autora dos livros Lila, a nuvenzinha que descobriu a alegria de chover e Fragmentos, Palavras no Silêncio da Noite. O canal A Leitura é voltado para literatura, cultura. Aqui tem resenhas, audiobook e também entrevistas. E hoje é dia de podcast. E quem está conosco é o escritor William Petrauskas. Muito obrigado, William. Eu agradeço a oportunidade. William Petrauskas é formado em licenciatura em música, com extensões em ilustração, artes visuais, ciências da religião e intervenção ABA, aplicada ao transtorno do espectro autista. É músico e professor de artes e música para alunos do ensino fundamental. É membro da Academia Internacional de Literatura Brasileira, se aventura com sucesso como escritor de histórias infantis e juvenis, além de ser autor de literatura escolar na disciplina de música. Como músico e compositor, procura envolver o tema musical em suas obras literárias. É casado com Luciana e pai de 2 filhos. A família mora em Campinas, uma cidade no interior de São Paulo. William, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o convite. É uma honra tê-lo aqui conosco. Eu agradeço a oportunidade. Para mim, na verdade, é uma honra estar aqui com vocês. E William, estou vendo aqui os seus livros, né? Vou apresentar alguns para vocês. Esse livro infantil, Todo Mundo Foi Convidado. Pequenos Contos da Biblioteca Itinerante. A Nuvenzinha Desanimada. Depois da Corrida. Todos esses livros são de autoria, né, do escritor William Petrauskas. William, como começou o processo da escrita, né, na sua vida? Bom, na verdade, Margarete, eu sempre gostei de escrever. Desde que eu era pequenininho, eu sempre amei escrever. Eu conto até para os meus alunos que quando eu passava um período das férias na casa da minha avó, eu estava não tinha brinquedos, não tinha nada na casa da minha avó, não tinha muito o que fazer, né, e tudo mais. Só que o que aconteceu? Eu ligava pro meu pai, eu ia no orelhão, naquela época existia orelhão ainda. Eu ia no orelhão, ligava pro meu pai dava um jeito, ele trabalhava numa empresa onde usava muito papel e jogava fora, né? Então ele pegava o lado em branco da folha de papel, ele encadernava tudo bonitinho e ele levava lá na casa da minha avó os papéis e lápis. Então sempre, daí assim, papel e lápis, minha vida estava feita. Então eu sempre gostei muito de desenhar, de escrever, e desde pequeno eu já escrevia, né? Eu tenho cadernos com as minhas histórias que eu escrevi quando eu tinha 10 anos, né? Eram histórias assim. Lógico que na minha letra cursiva ali, mas davam 150 páginas. Então, assim, sempre gostei de escrever. E durante a pandemia, aconteceu que eu estava ali com minha família, né, os meus filhos, e eu resolvi escrever histórias para os meus filhos. Então, eu fiz um curso de arte pop-up e eu escrevi Lelé e o Sr. Dondon. E o Lelé e o Sr. Dondon é um livro feito em arte pop-up. Ai, que lindo. Né? Então, eu escrevi para eles, né, o livro, e eu gostei muito da experiência. Então, eu encadernei bonitinho o livro. Fiz esse aqui também, que é o guarda-chuva. Né, mesma coisa, eu fiz as ilustrações, né, e com a história. E fiz o projeto de um outro livro em pop-up, que seria de um peixe, e a cada página esse peixe ia crescendo mais. Né? Então, a criança, né, que estaria lendo o livro, ele abriria a página, estaria o peixinho pequenininho. Na próxima página, ia abrindo o peixinho maior. Só que é muito difícil achar um lugar aqui no Brasil, que eu, pelo menos, não encontrei até hoje, alguma editora que faça a impressão desses livros em pop-up, só no exterior. Então, acabou que eu transformei o livro do peixe em um livro ilustrado apenas, e virou um grande peixe.
E Um Grande Peixe é a história de Jonas vista da perspectiva do peixe, né? Então, assim, eu escrevi em forma de poesia, né? Tudo rimadinho, e depois no final aqui, inclusive, tem um QR Code aonde a família pode puxar isso no celular e a criança pode escutar o audiobook com efeitos sonoros dessa história contada, né? Então, foi assim que aconteceu a história. E surgiu durante a pandemia, Ele isso. se concretizou na pandemia, né? Porque daí, esse sonho que eu tinha lá atrás, eu queria ser escritor desde pequenininho, mas finalmente, né, durante a pandemia, foi que eu acabei colocando em prática tudo isso. Só que daí aconteceu o quê? Aconteceu que em 2022, mais ou menos, eu tive um problema muito sério na minha vista, né, no meu olho direito. Eu acabei tendo por conta de algum medicamento que eu tomei, eu tive uma reação alérgica e ele me deu uma catarata nesse olho. Então eu perdi o foco totalmente da minha visão direita. E eu precisei fazer uma cirurgia. E naquele momento foi falado, olha, vai ficar 3 mil, 4 mil reais a sua cirurgia. E eu falei assim, meu Deus, da onde eu vou tirar dinheiro para pagar essa cirurgia, né? E eu não tinha como pagar. Mas o médico que me deu o diagnóstico, ele trouxe para mim uma tranquilidade tão grande. Ele foi usado por Deus, ele é um pastor, inclusive, e ele foi usado por Deus. E naquele momento, ao invés de me desesperar, apesar de eu sentir o chão se abrindo debaixo dos meus pés, mas eu falei, Deus, eu preciso de uma estratégia. E eu falei assim, eu preciso que o Senhor me mostre como que eu vou fazer para pagar essa cirurgia. Naquela noite, eu tive um sonho. E nesse sonho que eu tive... Cadê meu livro? Aqui, achei. Sim. Naquela noite, eu tive um sonho e a história desse livro apareceu no meu sonho. Pequenos Contos da Biblioteca Itinerante. Eu escrevi num papel rapidinho, quando eu acordei do sonho, eu escrevi num papelzinho o meu sonho e no dia seguinte eu comecei a escrever o livro. Então, através da venda dos meus livros, foi que veio a provisão para que eu pudesse fazer o pagamento, né? Na verdade, vieram outros recursos também, né? De pessoas que me ajudaram, mas esses recursos, eles vieram dessa forma através de um milagre de Deus, que Deus colocou. Por exemplo, o pianista do Último Andar, este livro aqui, ele veio a história inteirinha, do começo ao fim. E aí, quando eu acordei, eu estava com o celular do lado, peguei o celular, anotei tudo, já escrevi, já fiz as ilustrações, e assim saíram essas primeiras histórias. Nossa. Parabéns, William. Que história, hein? Uau, né? E a curiosidade, os temas, né, abordados em seu livro. Quais são os temas que eu vejo aqui? É livro infantil, né, e infanto-juvenil. Como se dá, é o momento que você falou, você imagina, vê aquela criatividade, a história na cabeça, fica pronta, você já escreve, mas por quê? Quais são os temas, as motivações, né, de cada um desses livros? Olha, cada livro, ele tem a sua peculiaridade e sua particularidade. Mas, assim como você leu na minha biografia, como eu sou músico, né, eu toco piano desde os meus 4 anos de idade, então eu sempre procuro envolver a música em todos os meus livros, né? Sempre, lógico, tem algum que não vai ter, mas sempre vai ter o tema recorrente ali é a música, né? Mas eu comecei com os livros infantis, porque eu comecei pensando nos meus filhos quando eles eram pequenos ainda, né? Então, eu comecei com livros infantis, depois eu fui para uma literatura mais infantil ainda, que é o caso do Ponto Inicial, que é para criança que está ainda no maternal, ele falando uma linguagem bem simples, né? Falando a respeito do ponto, que do ponto vem a linha, da linha vem as formas, das formas vem os desenhos e depois vem o colorido, né? Então é uma leitura assim
bem tranquila e simples sobre a arte, né? Só que, conforme foi passando o tempo, eu arrisquei escrever um livro para as crianças maiores. Afinal de contas, meus filhos também estão crescendo. E aí foi que surgiu este livro, A Jornada. A Jornada foi meu primeiro livro mais juvenil, que conta a história de dois amigos que saem numa aventura, né? Então, eles moram em Campinas, eu procuro, assim, trazer para a realidade da cidade onde eu moro, para mostrar a riqueza, né, da cidade onde eu moro. Só que a família de um deles é do Pará. Então, eles vão passar um período de férias na casa do avô de um deles, lá no Pará. E, nesse momento, eles vão descobrir ali que teve um garotinho, na idade deles, que foi sequestrado. E como a história se passa nos anos 80, exatamente em 1984, então eu trouxe aquela vibe, né, daquela loucura, né, que as crianças e adolescentes faziam nos anos 80, né? Então, eles resolvem, por conta própria, fazer uma investigação para descobrir o paradeiro do garotinho que foi sequestrado. Então, vai mexer com cavernas, vai mexer com o vulcão mais antigo que existe no planeta Terra, que é o vulcão Amazonas, e que ele está extinto, mas no livro não está tão extinto assim. No livro ele funciona ainda, né? Vai mexer com tribo indígena, vai falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Que legal. Então, esse livro aqui, A Jornada em Busca das Sete Chaves de Ouro, é a primeira aventura que eu escrevi para essa idade mais juvenil, né? De 10 anos em diante. E eu gostei da experiência. Então, hoje eu não trabalho somente com livros infantis. Eu continuo escrevendo livros infantis, mas eu estou indo mais agora para jovens adultos. Então, por exemplo, eu escrevi que é Os Misteriosos Livros do Fantástico Professor Alfredo. Neste livro, o personagem principal, que é o Mateus, ele é autista. E a única pessoa que conseguia ensinar para ele e conseguia se conectar de uma forma produtiva com o Mateus na escola era o professor Alfredo, que na primeira página você vai descobrir que o professor Alfredo morreu. Então não é nenhum spoiler, porque está logo no começo isso. Sim. E aí todo mundo fica, e agora? O que vai acontecer? Como que vai dar continuidade no trabalho e tudo mais? Só que o professor Alfredo sabia que ele ia morrer. Sim. Então ele escreveu livros de aventura, de fantasia, aliás, para o Mateus, porque aí ele poderia dar continuidade, mesmo depois de morto, no trabalho que ele estava fazendo com o Mateus. E o Mateus, então, tem acesso a esses livros. Então, assim, é um livro fantástico, que assim, eu não queria escrever de uma forma leviana. Então, eu parei tudo e eu fui fazer uma especialização em aba. E aí eu estudei para poder escrever o livro, né? Então, assim, porque se eu vou abordar um assunto, eu tenho que tomar bastante cuidado para não tratar de forma leviana. Qualquer assunto que eu trato, mesmo que seja um assunto de uma história infantil. E foi assim que surgiu Os Misteriosos Livros do Fantástico Professor Alfredo, que eu lancei em julho do ano passado. E o livro, assim, é espetacular. Eu gostei demais dessa linguagem um pouco mais adulta e tudo mais. Então, eu falei, eu vou embarcar um pouquinho mais nessa história. E aí surgiu... Uma aventura. E aí surgiu O Pote das Lembranças de Rebeca, que é um drama delicioso. É assim, minha esposa falou, depois que ela leu o livro, ela falou assim, esse é o meu novo livro predileto. Eu falei, mas você não gosta do Nicholas Sparks? Ela falou assim, eu amo Nicholas Sparks, mas agora esse daqui passou na frente. Eu falei assim, você está falando isso porque você é minha esposa, né? Ela falou, não, é verdade, né? Quando ela terminou de ler, porque ela que lê todos os meus livros, antes de qualquer outra pessoa. Ela veio com os olhos todos cheios de lágrimas, assim, chorando, porque ela falou assim, não, esse livro é maravilhoso. Porque o que acontece? O meu pai, ele faleceu faz pouco tempo, e ele teve demência, né? Ele faleceu de câncer, mas ele teve demência, né, um pouco antes de falecer. Então, esse livro é uma homenagem também que eu faço ao meu pai, né, ele está na dedicatória do livro. E a personagem principal, que é a Rebeca, é uma senhora, né, de 80 e tantos anos, que sofre de demência.
Só que quando ela fica numa casa de repouso, e quando ela percebeu que ela foi diagnosticada, na verdade, né, com demência, o que ela fez? Ela começou a guardar dentro de um pote papeizinhos com memórias dela. E a Sara, que é essa garota que vai estar visitando a Rebeca nessa casa de repouso, ela tem acesso a esse pote. E a cada papelzinho que ela pega, a dona Rebeca ela começa a lembrar e contar esses fragmentos da história dela. E vai passar pela Segunda Guerra Mundial, vai passar por muita música. E assim, a história da dona Rebeca vai tocar a história de Sara. E assim, é um livro que o pessoal tá lendo e tá amando, né? Tanto que no Scoob, né, que é a plataforma onde o pessoal avalia os livros e tudo mais, eu recebi nota 5 estrelas para esse livro. Então, assim, Parabéns. é um livro que eu vira e mexe, eu pego para ler de novo, porque eu gosto. Ah, mas foi você que escreveu. Verdade, mas é uma coisa que eu gosto de ter escrito, né? E esse ano eu tô lançando, né? Lancei agora em janeiro, O Esconderijo, que ele fala um pouquinho sobre uma situação que eu tive, né? Em função de um luto postergado que eu tive, né? Com relação ao meu pai. Quando finalmente a ficha caiu, né? E eu pude ter o meu momento de luto, eu não me dei muito bem com isso. Então, como eu tive esse luto atrasado, eu acabei entrando num processo de depressão ligado a outras situações que eu passei na minha vida. E eu tive um processo de depressão muito forte, a ponto de ter que tomar medicamentos muito fortes, que, aliás, foram esses medicamentos que acabaram me dando todo o processo alérgico que me levou à cirurgia. Mas, então, esse livro ele vai falar sobre essa depressão. Né? Não é autobiográfico, mas a personagem ela sofre com isso, porque quando ela tinha 10 anos, ela sofreu um baque muito grande na vida dela. Esse livro se passa no final do século XIX. E aonde ela e sua família, eles são assim, deixados de lado por toda uma cidade, né? E ela, então, entra num processo que vai fazer com que ela sofra muito, tanto ela como sua família, né? Sofre muito. Até que ela conhece um garoto, um rapaz chamado Liam, e esse rapaz, ele é o acendedor de lâmpadas dos postes, né? A óleo, né? Que tinha na cidade. E traz essa analogia, né? Que da mesma forma que ele vai trazer luz à cidade, é ele que vai trazer luz para a vida da nossa personagem Ana, né? Então, assim, o esconderijo ele é baseado no Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É um livro, assim, que toda vez que eu leio, esses dias eu comecei a ler em casa, né? O final do livro eu comecei a chorar. Sim. Então, porque ele mexe muito comigo e é um livro, assim, que eu tenho um cuidado muito grande, porque como ele fala sobre um problema muito real na vida dos adolescentes, dos jovens, né? Então, fui muito cuidadoso para escrever. E é o meu livro mais extenso, né? Tem mais de 400 páginas esse livro. Mas quando eu comecei a escrever este livro, eu falei assim, eu não vou me preocupar em escrever um livro enxuto. Eu vou deixar que ele flua. Né? Eu falei assim, nem que for para ter 800 páginas. E vai. Mas assim, daí eu falei assim, não, agora já dá para encerrar o livro, não adianta, né? Agora vamos... Mas assim, é um livro que eu amo, né? E O Esconderijo. Foi um processo de cura, né? Exatamente. Esses dois livros que eu pude perceber, de cura, de memórias, de lidar Não com Verdade. os sentimentos, as emoções. Eu penso assim, o livro... Ele faz isso, né, com o escritor. Enquanto você está escrevendo, você está acessando aí as caixinhas de memórias e se curando ao mesmo tempo. Eu falo que o livro é um divã, né? Você vai colocando ali, por isso cada autor mesmo tem a sua identidade, né? Verdade. Interessante as duas histórias, parabéns. Obrigado. E William, você falou que desde criança, né, já começava a escrever... Mas teve algum autor, um livro que disse, não, eu quero seguir nessa carreira, eu quero escrever. Teve algo assim que te motivou? O que me motivou foi uma história, na verdade, que
que, aliás, o livro mesmo eu só fui comprar o ano passado, que é O Mágico de Oz. Sempre amei O Mágico de Oz. Né? Também, eu amo. E teve um livro especificamente falando do Maurice Druon, que chama O Menino do Dedo Verde. E esse livro me marcou muito, né? Eu peguei na biblioteca da escola esse livro. Né? Naquela época tinha a biblioteca na escola do estado, e eu fui, eu gostava eu sempre era um rato na biblioteca. E eu peguei esse livro e falei, nossa, O Menino do Dedo Verde, né? E comecei a ler o livro e me apaixonei pelo livro. E não que eu me espelho, mas foram livros que me deram um start ali dentro, né? Para estar escrevendo e tudo mais. Eu não tenho um autor específico que me faz, né, gostar, né? Porque, assim, como eu gosto de escrever tanto livros infantis e agora para literaturas mais jovens adultos, então eu tô assim ainda passeando nesse contexto. Mas eu gosto bastante da forma da escrita de Nicholas Sparks, né? Ele me inspira bastante a forma, né, de escrever. E autor brasileiro, eu gosto muito do Paulo Debs, né, que é a literatura infantil. Sim, eu tenho né? também meus filhos. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo, né, e pessoalmente foi assim uma pessoa fantástica, né, assim, uma simplicidade que você fala, uau, né, um autor de tantos livros que mexe com tantos leitores, né, e uma figura assim, simples, humilde e aberta, né, a estar conversando, a estar falando sobre os seus processos de ilustração, porque às vezes a pessoa fica meio fechada, né, não quer contar, tal, né? Ele não, já conversou comigo, tal. Então foi muito bom. Então assim, eu tenho na verdade, um leque, né, aberto assim, né? Eu gosto porque assim eu gosto de me aventurar, sabe? Eu não fico em um único estilo. Então eu tenho aventura, tenho drama, tenho suspense, tenho fantasia, tenho esse livro aqui, Detetive SB e o Mistério das Partituras Vazias. Ele é um livro que tem assim aquela pegada daqueles filmes dos anos 40, filme noir, né? Então, tanto que a página ela é preta e escrita em branco, e as ilustrações, ela tem toda essa pegada, parece umas histórias assim dos anos 1940 e tudo mais, de mistério. Então, eu procuro me aventurar em todas as áreas, na verdade. Sim. Eu perguntando como surgiu, né, esse gosto, prazer pela leitura, que vem para minha infância também, né? Eu sempre fui apaixonada por livros, né? Na casa dos meus pais tem ainda bastante livros. E assim, eu, Margarete, sou péssima em matemática, mas desde pequena gosto de ler, gosto de escrever. Eu lembro que eu pequenininha, lá tinha um livro, eu peguei e li a Odisseia. A Carta de Pero Vaz de Caminha, a Bíblia também, né? Então minha mãe sempre me introduziu ali as lições bíblicas, né, de dominical. E eu lembro que em dados momentos eu ia para o meu cantinho, escrevia, né, o meu diário, né, os pensamentos, né, que também que foi surgindo fragmentos, né, que é desde a infância. Então, aí somente, né, aos 40 anos que eu consegui publicar meu primeiro livro. Mas desde pequeno já tive... Tem um que me marcou bastante, que é chamado A Hora do Amor e a Hora da Luta. Né? Na infância eu já li esses livros. Então, assim, foi mexendo, foi trabalhando e me direcionando para qual linha eu gosto de escrever. No caso também, Clarice Lispector é uma autora que eu amo demais. E Adélia Prado, né? Então, são esses autores que foram me marcando. A Turma da Mônica, o do Maurício de Souza, nossa, é bem legal. E, William, até você já falou assim, de alguns desafios que você já teve, mas assim, no início da carreira. Porque é uma coisa que todo escritor passa, né? Às vezes tem o escritor que já está com o livro pronto, mas ele não sabe o que fazer para publicar. Vai ser sozinho, vai ser como editora. Às vezes ele nem acredita, né? Eu já conversei com algumas pessoas, eu não sou escritora não. Eu falei assim, mas você não já escreveu? Só não publicou, você é uma escritora. Sim. Uma escritora não publicada, né? Isso. Então, eu já conversei, né, com escritores, eles falaram, não consigo, não sei o que fazer, é muito difícil, as portas não estão abertas, né, para os novos escritores. Então, eu queria saber quais foram os
principais desafios no início, né, que você teve e que você compartilhasse aí as lições aprendidas aí para os novos escritores e também para aqueles que já têm livros publicados. Né? Essa é uma pergunta excelente, na verdade. eu passei exatamente por isso. Quando eu deixei todo o meu livro pronto, eu fui atrás de editoras para publicar. Como todos os meus livros eles são de ficção cristã, eu procurei, então, por editoras cristãs que eu poderia mandar meu material e tudo mais. E, assim, é uma coisa bem triste, né, como autor iniciante, quando a gente manda o material e fala assim, nós não estamos interessados em novos autores, né? Porque, na verdade, se você for pensar bem, hoje em dia, todo mundo está precisando garantir que aquilo que está fazendo seja vendido. As editoras, eu acredito que não seja diferente. Então, eles querem vender, querem publicar livros de autores que realmente terão um público, eles terão um público que vai comprar esses livros, né? E um autor iniciante, você não tem isso, né? E então, assim, eu recebi só não estamos interessados, não no momento, né? Entre em contato depois, tal. E isso me desanimou bastante. E eu acabei encontrando não é bem uma editora, porque assim, você tem, eles oferecem o serviço para você, né? E colocam o selo no seu livro. E eu acabei pagando uma quantia grande para eles fazerem o livro para mim, que foi esse livro aqui, O Guarda-Chuva, né? E eu já tinha ele prontinho, eu fiz toda a ilustração digital no computador, tudo certinho, fiz tudo bonitinho, deixei o livro prontinho, para falar a verdade. E mandei para eles. Eles falaram, olha, seu livro é maravilhoso, com certeza vai ser bom para a gente publicar o livro e tudo mais. Eu não entendia na época, né? Eu falei assim, na verdade, então, o que aconteceu? Você vai precisar pagar um valor para poder publicar o livro. Eu falei, tudo bem, né? Pelo menos o meu livro vai sair do papel e vai para frente. E fiquei esperando. E passaram-se 6 meses. E passou um ano, né? No fim das contas, aí eu comecei a entrar em contato com eles. Falei, já passou o prazo, né? Que vocês tinham prometido que o livro ia sair e tudo mais. Deu um problema, pedimos desculpa, mas vai sair daqui 2 meses. E passaram-se 2 meses e nada do livro sair. Então, o que aconteceu foi que daí eu conversei com o meu advogado e ele falou o seguinte, olha, você vai fazer uma carta, né? E você vai exigir que eles te mandem o dinheiro de volta, porque é seu direito. E você vai pegar o seu livro de volta. Só que eles começaram a trazer tantos poréns e problemas, e como era em outro estado, eu falei assim, não vai dar só problema para mim. Então eu arquei com prejuízo. Então, todo o dinheiro que eu investi, eu abri mão desse dinheiro, né? E, infelizmente, só depois que me caiu a ficha que eu poderia ter entrado no site do Reclame Aqui para verificar essa empresa, eu não pensei nisso antes. E eu vi que eu não era o único. Sim, né? já tem um histórico ali. Era dezenas, se não centenas de pessoas com a mesma reclamação. E todo mundo falando a mesma coisa e perdeu dinheiro. Eu resolvi deixar por isso mesmo. Falei assim, vou deixar na mão de Deus. Mas foi aí que Deus me mostrou o caminho para que eu pudesse abrir a minha própria editora, né? E aí foi que surgiu a Louva a Deus Edições. Que fica aqui em Campinas, né? Isso. Isso, a Louva a Deus Edições na verdade, assim, eu atendo o Brasil todo. O Brasil todo, né? tá. Porque como eu não tenho uma empresa no sentido físico, mas ela é um home office, então, na verdade, eu não sou uma editora, eu sou uma prestadora de serviço. É uma empresa prestadora de serviço. Então, editoriais. E aí foi que eu mesmo, então, editei e diagramei, ilustrei, só não fiz a revisão, porque eu aprendi que a revisão sempre é bom que você mande para outra pessoa fazer.
porque a gente tem os vícios, né? Sim. E acaba você não percebendo os seus próprios erros. Então, a revisão eu sempre mando para outra pessoa fazer. E, e eu acabei fazendo todo o meu livro e eu lancei, então, o meu selo Louva a Deus Louva a Deus Edições. Edições. E aí Deus tocou no meu coração. Deus falou assim, olha, aquilo que que eu te mostrei, oferece para outros autores que podem estar passando pela mesma situação. Então, o que acontece? Eu não vendo meu serviço como uma editora, mas é um serviço editorial. Eu tenho tudo. Eu faço a diagramação, eu tenho a pessoa que faz a revisão para mim, né? Tenho 2 revisoras que trabalham comigo, então eu mando para essas revisoras. As ilustrações sou eu mesmo que faço, mas a pessoa, se ela não quiser fazer comigo, não tem problema. Ela pode também trazer a ilustração de outra pessoa, não tem problema nenhum. E eu vou juntando, faço todo o trabalho, por isso que na hora de cobrar, eu não coloco um preço, olha, vai ser o preço X. Eu mostro tudo. Porque se a pessoa quiser falar, não, mas essa parte eu não preciso, não tem problema. Então essa parte você não precisa pagar, né? Por quê? Porque é isso que eu quero para mim. Eu não faço para os outros nada diferente daquilo que eu faço para mim mesmo, né? Então, por exemplo, com um livro que eu pago, que eu escrevo, o Esconderijo, o último que saiu aqui, eu ainda estou pagando o parcelamento da revisão, né? Então, assim, é uma coisa que eu poderia... posso fazer eu mesmo a revisão? Poderia ter saído mais em conta esse livro para mim mesmo? Poderia. Sim. Mas é uma garantia que eu tenho que o livro está bem feito, bem revisado. Então, eu não faço nada de diferente para os outros daquilo que eu faço para mim mesmo. E aí, então, surgiu a Louva a Deus Edições, e que, graças a Deus, eu já atendi escritora de Minas Gerais, de Brasília, do Goiás, de Camboriú, né, em Santa Catarina. Inclusive está cuidando do meu livro, né? Inclusive do seu livro. O Dudu e o Dente de Leite, Dudu né? e o Dente de Leite, que logo já vai estar aí sim. sendo publicado, né? Já está tudo encaminhado, já está nas partes finais do livro, né? E é uma honra, na verdade, para mim poder ter feito as ilustrações. Foi um desafio, né? Como eu disse, né? Eu não gosto de fazer nada de forma leviana. Então, quando o seu livro é o que deu start na minha nova especialização. Por causa do seu livro, eu comecei a fazer uma especialização com uma ilustradora fantástica e tô amando fazer o curso dela. Então, assim, eu não queria fazer uma coisa de qualquer jeito. Então, eu fui lá, estudei, tô, né, vendo a utilização de materiais novos, técnicas novas. Então, eu trabalho também somente como ilustrador, eu presto serviço de ilustração para outras editoras que queiram fazer, né, comigo. Então, esse é o trabalho que eu faço, né? Os livros... Por exemplo, eu tenho um livro que é este aqui, ó, Depois da Corrida. Meus filhos também já leram. Eles gostaram. O livro Depois da Corrida, ele é a continuação da Lebre e a Tartaruga. Só que agora trazendo para o contexto bíblico, né? Onde fala, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, que está lá em Romanos 12, 15. E eu tenho uma aluna, né? Tinha uma aluna que ela é fantástica, né, nas ilustrações. E eu conversei, né, com a diretora da onde eu trabalho, da onde eu dou aula. Eu falei assim, posso conversar com a família dela? E se eles toparem, eu oferecer um serviço? Ela falou, claro que pode, né? Só não envolve nada ligado ao trabalho, né? É uma coisa fora daqui. E aí eu tive a honra de tê-la como ilustradora do meu livro, né? Então, assim, ela fez um trabalho super caprichado, né? De contando, então, a história, porque a premissa é, depois da corrida que a Lebre perdeu, será que ela ficou feliz? Eu acho que não, porque ela era bem competidora, né? Sim. Então, aí ele vai conversar com um outro amigo dele, e o outro amigo fala assim, olha, quem sabe você deveria se alegrar porque outra pessoa se alegrou, né? Então, é um ensinamento muito precioso para as crianças, né? A criança está nesse momento, né?
eu espero que meu filho não fique bravo, mas muitas vezes é pelo meu filho mesmo, né? A gente vê criança, né? Sim, É assim, sim. eu também era desse jeito. Não gosta de perder, né? Mas às vezes faz parte Faz você parte. perder e quando a gente perde, a outra pessoa ganha, né? Uhum. Então a gente tem que encarar isso de uma forma saudável, né? Entender que isso faz parte, né? Então, é assim que surgiu todo esse livro. Agora, essa questão da Louva a Deus Edições, né? Que a gente trabalha, estou lançando agora pela Louva a Deus Edições uma devocional, né? De uma autora lá do Distrito Federal. E é um desafio, porque é uma formatação diferente de livro. Então, assim, é muito gostoso. Eu gosto Sim, demais de fazer isso. Aí você pergunta para mim assim, mas em que momento você faz isso, né? sim. Porque afinal de contas eu sou professor. Professor, né? Professor, Eu sou músico. professor e sou músico e mas eu tenho, né, o meu período de trabalho, né, que eu trabalho só na Louva a Deus Edições, que é a minha dedicação. Então assim, de sexta-feira em diante e as minhas noites, então eu reparto o meu tempo com a família, mas a minha família está muito engajada nesse trabalho junto, né? Tanto que a própria capa do guarda-chuva, meu filho me ajudou a fazer, Ah, que legal. né? Então, assim, criança gosta, né? Sim. E tem uma visão, você estava falando do seu livro mesmo, né? É, Criança gosta da ideia de falar, e às vezes eles enxergam sim. detalhes Detalhes, que a gente nossa. não É, enxerga, né? Então, sim. fala, olha, isso aqui não ficou muito legal, né? E, então, eu gosto bastante. Eu tenho uma questão especial com relação ao livro Yuri e as Viagens Uhum, Espaciais, que eu tinha lançado esse livro, uhum. e E daí, por causa também dessa especialização que eu estou fazendo, eu resolvi refazer as ilustrações desse Uhum, livro, sim. né? Então, antes de testar no seu livro, eu testei no meu livro Ah, para ver se ia dar certo, né? legal. E relancei e as pessoas estão amando, né? O novo, a nova forma, né? Das ilustrações. Então, esse aqui está sendo relançado, né? Como uma edição Uhum. atualizada, né? Yuri e as Viagens Espaciais. É uma série, né? E ele conta um pouquinho da minha história, né? Porque ele é meio que autobiográfico, porque eu sempre gostei de olhar para o céu. Tá bem. E eu passava as minhas madrugadas de sexta para sábado, eu pegava a enciclopédia do meu pai, ele tinha uma enciclopédia Mirador, e eu pegava a parte do universo, e eu ficava vendo as estrelas. Então eu pegava, ia para a sacada que tinha na casa do meu pai, pegava o binóculo dele, eu ia para o céu, olhava na enciclopédia, e depois eu ia procurar com o binóculo as constelações, né? Uhum. E foi baseado nessa história que eu escrevi, Yuri e as Viagens Espaciais. E olha que interessante, né? Ontem mesmo eu estava na cobertura do meu prédio com um Teve, binóculo olhando o Júpiter, teve Marte, alinhamento, né? exatamente. E eu lembrei dessa experiência, né, que eu tinha inspirado pela minha experiência com meu pai. Então, assim, eu posso dizer que todos os meus livros têm um pedaço de mim aí dentro deles, Sempre. né? Uhum. E mesmo nos livros que eu ilustro ou para outras pessoas, para outros autores, ou que eu edito para outras pessoas, sempre tem um pedacinho de William Petrauskas ali dentro, né? Porque é o nosso trabalho, né? A gente coloca e a gente vai vivendo isso. E é muito gostoso. E William, onde eu pode encontrar seus livros, né, no site da editora Louva a Deus, e também pode ser diretamente com você. São essas duas formas de, né, se alguém quiser comprar um livro, onde, como, tem qual site. Olha, eu estava antigamente, até o ano passado, eu estava no Mercado Livre, Uhum, né? Mas por conta de algumas dificuldades ali na hora de postagem e tudo mais, eu resolvi abrir a própria loja da Louva a Deus Edições. uhum, Então ali já tem a loja online, toda a parte de estoque, parte de despacho dos livros. Então já fica muito mais sob controle, né? Que quem faz isso daí é minha esposa e eu. Então a gente vai uhum. se revezando para fazer as entregas dos livros, né? Então hoje é tudo pela louvadeusedções.com.br Certo. ou o meu próprio nome, né? William Petrauskas, mas é meio difícil de escrever. Então, Uhum. Procura ali no Instagram, consegue também isso entrar em consegue, contato, né? né?
É lógico, se qualquer pessoa entrar em contato comigo pelo WhatsApp ou pelo Instagram, a gente vai estar direcionando, porque já tem a forma de pagamento, né, a pessoa pode comprar vários livros e parcelar e tudo mais, Ótimo. vai escolher qual é a melhor forma de entrega, qual é a melhor forma de pagamento. Então a gente tem essa facilidade. Aí pela loja, né, louvadeusedições.com.br, aonde a pessoa pode comprar ali e escolher os livros. E não tem ali, não tem só os meus livros. Tem os livros também de autores que queiram usar a minha plataforma, eles podem deixar ali. Então você pode encontrar outros livros Ótimo. de outros autores também ali sendo Que ótimo. vendidos. Então, essa é uma pergunta que eu farei sempre para todos os Ok. entrevistados. Se você pudesse ficar em algum momento com algum escritor, quem seria e por quê? Uau. Olha, é, eu acho que um autor que eu gostaria de passar um dia com ele, né? Se você estiver escutando, você já pode, quem sabe, me realizar esse sonho. Paulo Debs, né? Para ver ele ilustrando, tentar entender a cabeça dele, como que passa pela cabeça dele na hora que ele está ilustrando. Eu admiro bastante ele e é uma pessoa assim que eu acho que eu gostaria de passar um dia com Que ele para legal. conhecer Olha. e ter ali um pouquinho da inspiração dele. Que legal. E nós já estamos, né, já indo para o finalzinho do podcast, mas outra pergunta. Na sua visão, qual a importância, qual o papel da literatura na sociedade, principalmente nos dias, né, atuais aí de tanta tela, né, as crianças, principalmente que é o público, né, que vocês escrevem bastante. Olha, eu os meus livros, eles nasceram já como livros paradidáticos. Todos os meus livros eu coloco de uma forma que ele se encaixe dentro daquilo que está sendo ensinado nas salas de aula. Então, eu vejo que a importância da leitura dos pequenos leitores, dos leitores adolescentes, dos jovens leitores e dos adultos também, né? Uhum. Então, assim, eu vejo que é uma ferramenta que nós temos de estar não só transmitindo um entretenimento, mas histórias que mudem a forma de pensar, né? Como os meus livros são todos de ficção cristã, eu tento sempre, né? Procuro colocar as verdades cristãs nos meus livros, né? Então tem sempre esse ensinamento. Então assim, para mim é fundamental essa leitura. Só que você falou uma coisa muito importante das telas, né? Só que hoje os leitores eles ainda gostam muito das telas. Então, em muitos dos meus livros, não todos, eu tenho sempre no final dele um QR Code, Hum. aonde ele pode dar uma continuidade daquele material. Por exemplo, Os Óculos Especiais do Tio Lindenberg, ele é um livro que você lê e no final você tem o QR Code, onde você pode assistir o storytelling, eu contando a Que história legal. Olha. Uhum. do livro com efeitos sonoros, com trilha sonora e tudo mais. Então, isso motiva um pouco mais a criança que está ali muito ligada na tela, onde ele pode, né? O grande peixe, por exemplo. Então, eu procuro, conhecendo as crianças, afinal de contas, eu tenho um filho de 17 e um filho de 9 anos. E eu sei que a, a informática, a internet, está ali muito mais tendo muito mais tempo na mão deles do que um livro. Então eu tento colocar as duas coisas justamente para incentivá-los a leitura mesmo, né, dos livros. E agora, por exemplo, eu estou trabalhando no meu próximo livro, que vai ser lançado agora em julho, né, que chama Bandeira Perdida. Então, que ele vai falar um pouquinho sobre os bandeirantes na história do Brasil. Um livro que se passa em Histórico. 1500, né, na metade de 1500, e vai falar a história sobre um bandeirante e
e uma outra pessoa que vai estar junto. Não posso contar spoiler por enquanto. Não... Deixa a curiosidade. Então, assim, eu gosto porque você acaba mostrando um pouquinho da história, né? Eu gosto de resgatar. Meus livros têm bastante coisa sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Então, eu gosto bastante de colocar essas situações. Meus livros sempre têm plot twist, para que dê aquele negócio, né? Uau, né? No livro, porque é isso que vai segurando a leitura. Sim. E aí mostra, né, para os jovens leitores a beleza que tem na leitura dos livros. Então, eu gosto de trazer essa oportunidade para eles lerem e sentirem prazer na leitura. E é uma forma de também eles crescerem na sua vida espiritual. Sim, com certeza. William, mais uma vez eu agradeço a presença. Chegamos, né, no final aí do programa. Muito obrigada, né? Fiquei muito mesmo feliz, né, por tua participação. Eu que agradeço, na verdade, né? Agradeço essa oportunidade de estar podendo falar um pouquinho sobre a minha história. E, na verdade, de uma forma bem resumida, né? Porque eu estava até falando para minha esposa em casa, né? Se eu for contar a minha história, eu acho que a gente precisaria de 24 horas de podcast. Mas eu agradeço de coração e agradeço a sua paciência também de estar me ouvindo, né? E será um prazer, né? Se você, ao ler meu livro, mandar um feedback. É gostoso a gente saber, ótimo, né? Olha, esse livro... Tem muita gente que mostra, né? Tem uma mãe que leu o livro com o seu filhinho e ela mandou para mim. Ela falou assim, o seu livro foi o primeiro livro que meu filho conseguiu ler. Nossa, isso daí, pronto. Todo o investimento que eu tive nesse livro foi pago. E eu achei interessante desse livro, como você falou, a história de Jonas, mas trouxe no olhar do peixe, na visão dele. Eu fiquei, gente, que diferente. Nos levou para um outro olhar, né? Outra perspectiva que é do grande peixe. E a criança se identifica, porque às vezes ela se sente diferente no ambiente. E às vezes as pessoas começam a deixar ela um pouquinho de lado. Mas Deus tem um propósito para todo mundo. Tem sim. Se você pode ser do jeito que você é, Deus tem um propósito para você. E é isso que passa essa história aqui. Certo. Muito obrigada a todos que assistiram o podcast. Um abraço, um carinho para todos vocês. E eu peço que deixe seu comentário, dicas, né, para melhorar, sugestões. Olha, Margarete, tenta entrevistar tal escritor, né? E nos sigam, ative o sininho, compartilhe este canal. Como eu falei, ele é muito importante porque é voltado para literatura e cultura, que é tão importante para a nossa sociedade. E também siga a Margarete Bruno no Instagram e o autor William também, William né? Petrauskas. Isso mesmo. Tá? Muito obrigada a todos, um abraço.